O cristão pode usar barba, cavanhaque e barba cheia. O que a Bíblia fala sobre a barba? O que a Bíblia fala sobre o cristão usar barba? Temos aqui como base bíblica para este tema Gálatas capítulo 3 e o versículo 10, que vai dizer assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Nós sabemos o que a Bíblia esclarece para o povo de Deus, é que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Existe a lei e existe a graça. A lei foi escrita por Moisés no Pentateuco, o primeiro 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. A lei foi escrita, mas ninguém cumpriu a lei. Ninguém pôde cumprir a lei do Antigo Testamento. Todos falharam. E o propósito da lei era a morte, porque quem não cumprisse a lei era digno de morte. Então a lei trouxe a morte. Ninguém pôde cumprir a lei. Mas a Bíblia vai deixar bem claro que Jesus cumpriu a lei. Só Jesus obedeceu todos os requisitos da lei de Deus. Nenhum homem, de Moisés até Malaquias, de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, ninguém cumpriu a lei. Todos falharam, todos estavam debaixo de maldição. Todos pecaram. Romanos 6,23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença do Senhor, todos. Mas Jesus cumpriu a lei. Em Mateus, capítulo 5, versículo 19, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus 5, 17. Alguns versículos aqui vai mostrar o que a Bíblia fala sobre a lei. Mateus 5,17 vai dizer assim, Jesus falando: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Só Jesus cumpriu a lei de Deus, as exigências. Por esta razão que Jesus foi aceito pelo Pai para ser morto na cruz do Calvário em favor da humanidade perdida, porque ninguém estava livre da condenação. Mas Jesus, ele veio para cumprir a lei. E continuando aqui, o versículo 18 em diante vai dizer assim: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Quem está falando isso aqui é Jesus. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Jesus, ele
unicamente ele cumpriu a lei. E hoje, nós podemos viver o tempo da lei? Nós podemos guardar a lei de Moisés? Procurar viver ela? Mas por que se fala da lei, se fala de Cristo nesse assunto? Porque a lei, ela teve as ordens de Deus, as limitações que Deus dava para o homem e as exigências de Deus para o homem. Muitas coisas foram cumpridas, mas nem todas puderam se cumprir, e muito menos hoje, porque Jesus, ele é a lei de Moisés. A lei falava dele e ele veio para cumprir como estava escrito. E ele cumpriu. E hoje nós não podemos procurar viver o tempo da lei, porque uma das leis de Moisés é que o homem poderia fazer um voto a Deus, que é conhecido lei do nazireado. No livro de Números, capítulo 6, vai mostrar a lei do nazireado. O que se podia fazer e o que não se poderia fazer. A lei do nazireado era um voto por um período ou pela vida toda. Jesus usava a barba para cumprir a lei. Jesus, ele era consagrado a Deus. Jesus veio dedicadamente para servir a Deus. Tudo que havia na lei, Jesus cumpriu. E Jesus cumpriu a lei do nazireado. Jesus, ele tinha uma vida consagrada. Mas Jesus, além de cumprir a lei, ele trouxe a graça. Nem tudo da lei Jesus trouxe para o Novo Testamento. Nem tudo da lei os apóstolos trouxeram para o Novo Testamento. Algumas coisas vieram, mas nem tudo. E aquilo que não veio não é necessário, não se questiona, porque a palavra de Deus não precisa ser questionada, precisa ser obedecida, precisa ser aceita como ela é. Agora, hoje vivemos uma época que a palavra de Deus ela pode ser questionada. O que está escrito, para muitos, será verdade ou não. O que, na verdade de Deus, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus viva e se cumpre. Tudo quanto foi escrito, tudo quanto está escrito, se cumpre. É verdade. Lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus vai dizer: a tua palavra é a verdade. Então, o que está escrito tem que se obedecer. Jesus, ele era consagrado a Deus. Por isso ele usava barba e tinha cabelos crescidos. No Novo Testamento, o que é que se fala de cabelo de homem? Se nós buscarmos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e o 15, tem aqui falando sobre o cabelo do homem. Na lei do nazireado, não se podia rapar o canto do cabelo, não podia tirar o canto do cabelo e nem aparar a barba, nem tirar. Era na época do voto do nazireado, era para deixar o cabelo crescer do jeito que ele era. Nascia no rosto e na cabeça. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e o 15. Vai dizer o seguinte: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. O que está escrito, está escrito. Se Jesus trouxe para o Novo Testamento, se o Espírito Santo trouxe para o Novo Testamento, essa palavra, essa doutrina, esse ensinamento,
Não se pode questionar. Mas estamos vivendo uma época que não se pode falar a palavra de Deus porque ela é questionada. E Paulo disse aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, ele falou assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Quem quiser questionar, quem quiser duvidar, quem quiser desacreditar da palavra de Deus, está pecando. A palavra de Deus não pode ser desacreditada. E hoje, o objetivo das faculdades teológicas é desfazer da verdade que está escrito, desfazer da doutrina de Cristo. Hoje, se pregar a doutrina de Cristo, o pastor não aceita, o sistema não aceita, a igreja não aceita, as faculdades teológicas também não aceitam. Se torna uma pessoa excluída e rejeitada pelo sistema da igreja, onde tiraram a palavra de Deus e trouxeram os ensinamentos de homens, tradições de homens. Por isso que a Bíblia hoje é tão questionada e muitos querem provar que a Bíblia não é a verdade. Mas aqui em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16 vai dizer assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra de Deus é divinamente inspirada. Como pode ser ousado a ponto de querer desfazer da palavra, procurar erros na palavra, ter a ousadia de dizer que a Bíblia tem erros, aí cria uma estratégia para fazer o povo acreditar. Erro na escrita, erro na gramática, e o povo vai aceitando e vai se deixando levar por vento de doutrina que destrói a essência da palavra na mente de muitos. Muitos obreiros hoje são fantoches das faculdades teológicas. Acreditam, vivem para isso. Ensinam isso. Mas vamos voltar aqui para a barba. O assunto aqui é sobre se o cristão pode usar barba, que a Bíblia diz que não. Hoje, aqueles que usam barba, eles são vaidosos, eles imitam o povo do mundo. A igreja de Cristo não tem tal costume. O que é o nazireado? O nazireado era um voto de consagração a Deus, feito por homens e mulheres. No livro de Levítico 19, 27, vai dizer que não apare o canto da barba e nem do cabelo. Onde se fazia esse voto, quando se fazia esse voto do nazireado, que era uma lei de Deus para aqueles que se consagrassem a Deus, eles tinham que se separar para Deus, dedicação especial, onde não poderia beber vinho, nem bebida forte, nem nada da uva, nem comer uva, nem uvas frescas nem secas, nem podia cortar os cantos do cabelo, nem a barba, nem o suco da uva, e também não tocaria em nenhum defunto, a não ser o pai, a mãe ou algum dos irmãos. E se alguém morresse em morte súbita, de repente morresse perto dele, no dia da sua purificação, no dia de entregar o seu voto, ele tinha que rapar a sua cabeça e ao 8º dia de novo, rapar de novo. E levava ao sacerdote 2 rolas ou 2 pombinhos para oferecer em sacrifício, porque alguém morreu perto dele e aí ele foi contaminado. O voto do nazireado, que tinha que ser puro para Deus. Quem fez no Antigo Testamento o voto do nazireado? A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, que Ana fez um voto para a Deus, para que Deus desse um filho a ela, e ele seria consagrado ao Senhor por toda a vida. Fazia o voto de nazireado e não passaria navalha sobre a sua cabeça, e não beberia bebida forte. Ela fez o voto de nazireado e entregou Samuel a Deus, porque ela era estéril, não podia ter filho, ela queria ter um filho, e fez esse voto a Deus. Outra pessoa que fez o voto do nazireado foi Sansão. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 17.
Sansão não poderia cortar o cabelo. Foi o que Deus exigiu dele. No dia que ele permitiu cortar, ele perdeu as suas forças e foi humilhado. Nós somos o povo de Deus que vive na graça. Nós não vivemos mais na lei. Nós fizemos a leitura aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que quem vive na lei vive debaixo de maldição. E nós falamos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17, que Jesus cumpriu a lei na íntegra e mais ninguém. Só que hoje muitos querem viver a lei. Hoje existem os judeus que eles guardam a lei de Moisés, guardam o sábado, vivem barbudo, não cortam o cabelo, vestem aquelas roupas. Eles acreditam que Jesus ainda não veio. Eles não acreditam que Jesus já veio, nasceu de Maria, morreu na cruz e subiu para o céu. Ainda esperam o Messias. Então é uma das provas que os judeus estão errados. Eles guardam a lei. Eles estão debaixo de maldição, como Paulo disse em Gálatas 3,10. Os judeus ainda guardam a Jesus, o Messias prometido do Antigo Testamento. Usam barba e também tem aqueles vestimentos que no livro de Êxodo Deus mandou Moisés escrever na lei as vestes dos sacerdotes, as vestes do povo judeu, dos líderes. Então houve essa tradição do Antigo Testamento que virou uma tradição hoje. Antigamente era a lei de Deus, hoje é tradição dos judeus. E muitos querem viver de tradição e não querem viver da lei de Deus, do Novo Testamento. Não querem guardar os ensinamentos de Cristo, a doutrina de Cristo. Querem viver a lei de Moisés. Não conseguem nem cumprir pela graça a lei de Deus, agora quer guardar a lei de Moisés, que ninguém cumpriu, só Cristo. Aí querem voltar para a lei de Moisés. No livro de Marcos, capítulo 7, versículo 13, Jesus falou assim, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. Invalidavam, os fariseus invalidavam a palavra de Deus pelas suas tradições. Tinham que lavar as mãos, tinham que lavar o copo, tinham que lavar o prato, tinha que se lavar várias vezes. Isso era uma tradição que eles tinham, outras tradições também, as quais eles invalidavam a palavra de Deus por suas tradições. Assim também são os judeus, eles vivem no tempo da lei. Eles guardam o sábado, que é uma lei do Pentateuco, a lei de Moisés. A lei era o pacto de Deus com o povo de Israel. A lei não é um pacto de Deus com o povo do tempo da graça, do Novo Testamento. Era do Antigo Testamento. A lei era um pacto de Deus com Israel, que Jesus já cumpriu, já anulou e trouxe algumas coisas da lei para a graça. E o sangue de Jesus trouxe a graça. Jesus trouxe uma nova lei, novo ensinamento, uma nova doutrina. E é essa doutrina que a igreja precisa seguir, não a lei de Moisés. A lei de Moisés é Cristo. Só Jesus cumpriu a lei. Somente ele. A lei foi até João, livro de Lucas 16, do versículo 16 e o 17. Vamos ver o que a Bíblia diz. Diz assim, Lucas 16, 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Onde Jesus disse que ele veio e cumpriu a lei. Não passou nada da lei. Nem um tio, nem nada da lei deixou de ser cumprido. 16 e o 17 vai dizer também assim, Lucas 16,
16 e 17. Aí fala assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. No 16 vai dizer assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. A lei foi até o tempo de João. O nazireado, onde o homem não poderia cortar a barba nem o cabelo, no período do voto, já passou. Hoje o cristão não pode ser barbudo nem cabeludo, porque 1 Coríntios, nós fizemos aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, que nós já lemos, versículo 14 até o 16. Vai falar do cabelo do homem e do cabelo da mulher. Mas se alguém é contencioso, questiona, nós não temos tal costume, como Paulo disse. Só Jesus cumpriu a lei. Jesus nos trouxe outro pacto, outra lei, que é a graça. Em Mateus capítulo 4, Jesus venceu o diabo na tentação, que o diabo tentou Jesus. O diabo usou a palavra para trazer uma tentação sobre Jesus. E Jesus, na palavra, repreendeu e esclareceu que ele estava errado. Para reprovar as teses do diabo, as heresias, temos que ter um profundo conhecimento da palavra de Deus. Temos que ler a Bíblia de dia e de noite, como fala Salmos capítulo 1. Temos que ler a palavra de Deus. Quem não lê a Bíblia, ou quem não leu a Bíblia, não compreendeu a palavra de Deus e foi fazer faculdade, virou fantoche dos falsos ensinadores, que nos últimos dias está cheio. As igrejas estão superlotadas, não cabe mais, mas ainda está entrando. Falsos ensinadores, a escola dominical está bombardeada. E muitos estão aceitando. Jesus venceu o diabo pela palavra. Nós precisamos também vencer pela palavra, compreender o propósito de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Temos aqui um assunto muito interessante para nós falarmos ainda sobre esse assunto aqui que nós estamos debatendo, sobre a lei e a graça e o cristão usar barba. Nós temos aqui em Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo 4. Vai dizer o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Nós não podemos mais guardar a lei, a qual incluía a lei do nazireado, onde o homem não podia fazer a barba e nem o cabelo. Tinha cabelos grandes, como alguém pergunta, mas Jesus tinha cabelos longos, os apóstolos tinham cabelo longo. Guardaram a lei até Cristo trazer a graça. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como a lei dizia a respeito das crianças. Todo menino homem tinha que ser circuncidado ao 8º dia. E Jesus foi circuncidado. O fim da lei é Cristo. A lei acabou. Não podemos mais andar segundo a lei. No livro de Lucas 16, 17, vai dizer o seguinte. Lucas 16, 17. Diz assim, nós já fizemos essa leitura aqui,
A lei e os profetas duraram até João. Então nós não podemos mais viver sob a lei. Romanos capítulo 7, versículo 4 ao 6. Vai dizer assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Quando nós vivíamos na carne, vivíamos praticando as coisas do mundo, as coisas que levavam-nos para a morte. Assim também era a lei. A lei não pôde salvar ninguém. Vamos ver aqui versículos que vai provar isso. A lei não pôde salvar ninguém. Só Jesus cumpriu a lei. Jesus interpreta a lei. Jesus mostra a diferença da graça para a lei. Aqui tem uma lista enorme aqui. Lucas 6, 29 até o 49. Tem 20 versículos, Jesus mostrando a diferença da lei para a graça. Vamos ler alguns versículos aqui para nós entendermos um pouco. Lucas 6, 29 vai dizer assim: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhes tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhe vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem e emprestai, sem nada esperades, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Continuando até o versículo 49, vamos ver que na lei era olho por olho e dente por dente. Agora nós temos que amar nossos inimigos, fazer bem que nos persegue, orar pelos que nos caluniam. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 5 e o versículo 18. Vai mostrar aqui para nós entrarmos em outro assunto aqui. Gálatas 5, 18. Diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós não podemos viver o tempo da lei, não podemos viver na lei de Moisés, guardar o nazireado, onde hoje encontramos nas igrejas tantos obreiros barbudos, membros barbudos, líderes barbudos. O YouTube está superlotado de vídeos de homens pregadores, homens renomados, usando barba, estão distorcendo a verdadeira essência da doutrina de Cristo. Não convém essas coisas. Mas se o povo hoje está pensando assim: se o pastor fulano, que é conhecido no Brasil inteiro e no mundo, ele faz, eu posso fazer também.
Se o cantor faz, eu posso fazer. Se o pastor da minha igreja usa, é porque eu posso usar também. Se o pastor é um exemplo para ser seguido dentro da igreja, e ele faz, é porque está dizendo para a igreja que não é pecado. Assim também são outras coisas, são vestes, são vaidades mundanas, brincos, batom, pintar cabelo, pintar as unhas. Tudo isso aí nas igrejas está superlotado. E quem faz muitas vezes é a maioria dos líderes. Mas você está observando os líderes ou você está observando a palavra de Deus e a Cristo? Paulo disse aqui no livro de Gálatas 2,19: estou morto para a lei. Paulo não vive mais a lei, não vivia mais a lei, vivia a graça, a lei de Cristo. Em Gálatas 2,19. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, vai dizer que a lei não é da fé. A lei não é da fé. A lei não é da graça. Já se cumpriu a lei. E algumas coisas da lei Jesus trouxe para o Novo Testamento. E muitas coisas ele não trouxe. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, vai dizer que as coisas reveladas são para nós, a igreja. E as que não são reveladas é particular de Deus. Existem assuntos na Bíblia, coisas do Antigo Testamento que Jesus trouxe para o Novo. E existem coisas que Jesus não trouxe. Então, se Jesus não trouxe para o Novo Testamento, onde está a doutrina de Cristo, quem somos nós para ir buscar? Para trazer e dar apoio? A nossa doutrina, a doutrina da igreja está no livro de Mateus até Apocalipse. Porque é um novo ensino. Jesus falou assim, ó: foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo. Então Jesus trouxe uma nova doutrina. E a igreja vive o tempo da graça e desfrutando da nova doutrina que Cristo trouxe. Quem vive na lei, debaixo da lei, guardando a lei, guardando o sábado. Existem igrejas que até hoje guardam o sábado. Está fora da palavra de Deus. Está fora. Jesus não trouxe, não mandou guardar o sábado. Mas estão guardando o sábado porque o líder ensina que deve guardar. E o povo não é igual ao povo de Bereia, que no livro de Atos 17, versículo 11, o povo de Bereia, ele lia o que Paulo ensinava. E Paulo elogiou eles. Disse que eles eram mais nobres do que o povo de Tessalônica. Tessalônica abriu o coração e aceitou tudo que ouviu e não analisava nas escrituras. E já o povo de Bereia, não. O povo de Bereia ia ver o que estava escrito, se era assim mesmo, como Paulo estava ensinando. Então, a lei, no livro de Gálatas 3,24, vai dizer que a lei nos serviu de aio, de ponte, de caminho para chegar na graça. A lei prometia o Cristo que ele ia vir. E a graça trouxe o Cristo. Jesus nasceu na graça. Mas ele cumpriu a lei e trouxe a graça. Lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 19, vai dizer que a lei nunca aperfeiçoou nada. A lei não aperfeiçoou nada. Ninguém cumpriu a lei. Pelo contrário, trouxe morte para muita gente. Trouxe a ira de Deus. A lei mostrou o pecado do homem, mas a graça mostrou o perdão em Cristo. No livro de Tiago 2, versículo 10, vai dizer: se você guardar a lei e tropeçar em um mandamento, está condenado. Então, quem consegue guardar a lei? Se guardar a lei, as coisas da lei, tipo a lei do nazireado, usar barba, você também tem que apedrejar uma pessoa que for pega em ato de adultério. E Jesus disse para aqueles acusadores daquela mulher: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então a lei mandava apedrejar, mas Jesus disse que nem eu te condeno, vai em paz. Então Jesus trouxe algumas modificações da lei para a graça. E quem quer guardar a lei, Paulo disse em Gálatas 3,10, que está embaixo de maldição. Se guardar a lei e tropeçar em um mandamento, está perdido. Gálatas 5,14 vai dizer assim: se cumpre a lei numa só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo.
Essa é a conclusão da lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás a Deus sobre todas as coisas. Livro de João 1,17 vai dizer: a lei foi dada por Moisés, é verdade, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Foi Jesus que trouxe a graça e a verdade. E ele disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos 3,20 vai dizer: ninguém será justificado pela lei. Está chovendo um pouco, o barulho está um pouco, mas é chuva. Romanos 3, versículo 20 diz que ninguém será justificado pelas obras da lei. No livro de 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17, vai mostrar a origem da barba no tempo da graça. 1 João 2, versículo 15 ao 17 vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Existem pessoas hoje, no tempo da graça, imitando o povo do mundo, trazendo coisas da lei para a sua vida, dizendo que é cristão e que não é religioso. Na verdade, o religioso foram Adão e Eva, porque Deus deu uma ordem para Adão, dizendo que não comesse. Aí a serpente veio e disse: não é bem assim não, Deus não vai matar vocês não vão morrer. Disse para Eva: você não vai morrer. Se você desobedecer a Deus, na verdade, os seus olhos serão abertos e você conhecerá o bem e o mal. E o mal, quem era o mal? O mal era o próprio Satanás, que queria se revelar para trazer o mal sobre a terra, o mal sobre a família, o mal sobre Adão e Eva. E com isso, depois que eles comeram, desobedeceram a Deus, porque não eram religiosos, que diz que o religioso vive cheio de cuidados e cuidados, mas a falta de temor a Deus, o temor a Deus, em Provérbios 1, versículo 7, vai dizer: o princípio da sabedoria é o temor a Deus, mas os loucos desprezam. Então, Adão e Eva não temeram a Deus e sofreram as consequências. E hoje também. Hoje, quem não teme a Deus vai sofrer as consequências. E o religioso, ele guarda a lei, como essas igrejas liberais, elas dizem que não são religiosos, vivem de todo jeito, imitam o mundo, não tem doutrina, não tem santidade, não faz diferença entre o mundo e a igreja, e diz que não são religiosos, não tem temor a Deus, não tem medo de Deus, não serve a Deus com medo. Na verdade, o diabo falou isso para Eva: não é bem assim, Deus não vai matar você não, desobedeça a Ele, que você vai ganhar uma coisa muito boa. Foram expulsos do jardim, e Deus disse a Adão que se ele comesse, ele morreria. E Adão morreu com 930 anos. Mas Jesus veio para resgatar o homem. Quando Adão pecou, Deus fez a promessa em Gênesis 3,15, que da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus veio e venceu Satanás, venceu o mundo e venceu os hereges, os falsos ensinadores, e trouxe para nós a sua doutrina, que é a verdade. Como os crentes que usam barba, onde eles aprendem isso? Sabe onde eles aprendem? Com o mundo. Eles aprendem com cantores seculares, cantores sertanejos, que usam barba para chamar a atenção das mulheres na beleza física. A barba parada, calvanhada, barba bem desenhada, para chamar a atenção das mulheres. Eles procuram a vaidade mundana. Mas no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, ainda está escrito lá no tempo da graça, lá no tempo da doutrina de Cristo, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quem ama o mundo aborrece a Deus, e o amor do Pai não está nele. 1 João 2, 15 ao 17. Muitos obreiros, muitos crentes que usam barba, sabe o que eles imitam? Eles imitam atores. Procura imitar o povo
da vida secular e segue eles. São crentes nécios de entendimento. O que Jesus falou para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, estavam lamentando porque não sabia, o Cristo morreu. Jesus falou: oh, nécios, falta de entendimento, tardio para compreender as coisas. Chamou ele de sem entendimento. Estavam lamentando, o qual o próprio Cristo havia dito que ele ia morrer e ressuscitar o 3º dia. E na lei, nos profetas e nos salmos estavam falando de Cristo. Aí Jesus pegou a Bíblia, pegou da lei até a graça, explicando que ele tinha que nascer, padecer, morrer e ressuscitar. Aí os olhos dele, o entendimento dele foram abertos. Em Lucas 24, 45, vai dizer que o entendimento dele foram abertos, porque não entendiam. Assim também tem muitos obreiros, muitos crentes hoje que também não entendem, não valorizam o padrão da igreja de Cristo e ficam imitando o mundo, achando que vai dar certo no dia do arrebatamento da igreja. Deixa eu falar aqui, baseado na palavra de Deus. Aqueles que imitam o mundo não subirão naquele grande dia. Aqueles que não guardam a doutrina de Cristo não subirão naquele grande dia. Aqueles que imitam o mundo, que seguem os cantores, atores, os quais procuram ser agradáveis fisicamente, vaidosamente, eles também não subirão. Crentes nécios. E quais são as opiniões das mulheres? Houve uma pesquisa, o YouTube e o Google estão mostrando que houve uma pesquisa e perguntaram às mulheres o que elas acham de homens barbudos. Elas disseram que acham sexy, atraentes, os homens com barbas cheias, bem feitas, com cavanhaques e a barba desenhada. As opiniões das mulheres despertam os homens do mundo para chamarem a atenção dela, para serem sexy. E a beleza mundana chama a atenção de homens e de mulheres cristãs que passam a viver como eles vivem, a fazer o que eles fazem. Se perguntar a ele onde é que está escrito na Bíblia sobre barba, ele não sabe nem onde está escrito. Se perguntar com quem ele aprendeu, se foi na Bíblia, foi com o Espírito Santo ou foi com o mundo, certamente dirão que foi com o mundo, porque Jesus não ensinou o homem a usar barba. E muitos não têm um conhecimento e ficam pensando, mas Jesus era barbudo, não sabe nem explicar o porquê. Também não lê as Escrituras. Não lê as Escrituras. Aqui no livro de João, capítulo 5, e o versículo 19, tem um conselho aqui para quem não lê a Bíblia. Diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus disse que ele aprendeu com o Pai, fazia o que o Pai fazia e que o Pai mandava. E o crente está fazendo o quê? Está seguindo as heresias, está seguindo os ensinamentos do mundo. Por isso que a igreja hoje está perdendo a identidade. O mundo e a igreja hoje não faz mais diferença. Estão querendo trazer o mundo, não. Já trouxeram o mundo para dentro da igreja. E estão arrancando da igreja a doutrina de Cristo. E também estão arrancando da igreja o direito de salvação e vida eterna lá no céu. Naquele grande dia, aqueles que seguem aos líderes sem compromisso com a palavra irão para o mesmo lugar que eles irão. É melhor seguir a Cristo, porque Cristo morreu por nós, deixou seu ensinamento e é Ele que virá para nos levar para o céu. Fica esta mensagem: o cristão usar barba é imitar o mundo, é guardar a lei, é imitar os judeus. O melhor de tudo, sabe o que é?
é guardar os mandamentos de Deus e praticar eles. Deus abençoe.